Bom dia. Glória ao Senhor. Quem não estava ontem à noite aí, levanta o braço, por favor. Eu tenho uma ideia. Ok. Eu vou rapidamente fazer um resumo do que foi falado ontem para vocês se situarem na palavra. Deixa eu só acertar meu cronômetro aqui. O objetivo desse... Bom, quem não me conhece, meu nome é Gilberto Daniel. Eu não sei se vai dar para projetar hoje, está claro a foto ali. Outros já viram, mas é até para me matar a saudade. Eu acho que é eu que quero mais olhar do que vocês. Tá? Então, a minha esposa mandou muitos abraços para vocês e muito desejo de estar aqui, mas não foi possível. E os meus dois filhos, que estão também num retiro lá com os irmãos em Porto Alegre. Então, ontem falei uma introdução sobre o livro de Atos, sobre o desejo, a manifestação que está no livro de que Deus quer que a igreja cresça, de fase em fase que a igreja cresça. Lucas, quando escreveu o livro, não tinha certamente a ideia de que ele chegaria até nós, de que seria uma bênção para nós. Mas o Espírito Santo tinha isso no coração, e o Espírito Santo preparou cada livro da Bíblia para que chegasse até nós e nós fôssemos abençoados. Então, com base no livro de Atos, com a experiência daqueles irmãos, que depois da ressurreição, exaltação, Jesus já nos céus, derramamento do Espírito Santo, eles foram comissionados para ser e fazer discípulos. E de lá para cá nós estamos na mesma tocada, na mesma pegada. Somos a continuidade. Há pouco o irmão estava compartilhando comigo lá, que colocou no grupo dele, né, sobre Atos 29. Nós estamos no Atos 29. Bom, mas não tem capítulo 29 em Atos? Tem sim. É todos aqueles que estão depois de Atos 28, todas as gerações. Nós somos aqueles que estão escrevendo a história do reino de Deus na terra. Amém? Então, com base nesse crescimento, nisso que Deus quer fazer, há várias coisas que vão se repetindo nessas 6 sessões, 6 partes que a gente pode dividir o livro de Atos. E ali nós vemos coisas que se repetem e que foram importantes e fundamentais para a igreja e que são fundamentais para nós também. Então, nós vamos, a partir dessa manhã aqui, colocar em cada período um desses pontos. Eu sei que tem 6 períodos e eu tenho 9 pontos para falar. Então, possivelmente não vou conseguir falar todas as coisas, mas o Senhor vai nos conduzir naquilo que é o importante para todos nós recebermos. Então, quero que vocês abram comigo Atos, capítulo 1. A minha versão é um pouco diferente, não sei se alguns dos irmãos talvez tenham, mas é a mesma escritura. Vou ler na versão que eu tenho aqui. Versículo 1 até o versículo 8. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Espera aí que o ventinho me tirou do lugar aqui. Glória, abençoadíssimo esse vento. Glória a Deus. Não muito depois destes dias,
Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Nós, de certa maneira, somos os confins da terra. Chegou até nós o Evangelho. Glória a Deus. Mais confins ainda de onde eu venho, que é lá no sul do Brasil. Vocês aqui estão mais pertinho aqui da Europa, né? A gente chegou, o Evangelho chegou lá também, nos confins da terra, no Rio Grande do Sul, graças a Deus. Minha origem cristã é da Assembleia de Deus. Meus avós se converteram na década de 30 passada, e de lá para cá o Senhor tem guiado a nossa família e guardado. E aí, na viagem para cá, acho que foi viagem para cá, ou foi no outro dia que estávamos no carro, ele dizendo que a família dele também, que foi visitado na casa dos avós dele, esteve, não os 2 primeiros missionários que vieram, que começaram a Assembleia de Deus, mas o terceiro, esteve lá na casa deles. Aí eu disse assim: mas lá na casa dos meus avós teve o segundo. Só para brincar com ele, mas realmente meus avós receberam Daniel Berg, que foi companheiro do Gunnar Wingren, que foram homens que Deus usou muito nesse país, e que nós somos e temos sido abençoados também pela semente que eles lançaram. Muitos outros irmãos, não só da Assembleia de Deus, né? Outros grupos que Deus usou, batistas, metodistas, outros irmãos que pregaram, mas esses irmãos, Deus, particularmente para nós, fomos atingidos por essa disposição de deixarem tudo e virem. Eles não sabiam que nós estaríamos um dia aqui, mas o Senhor sabia também. A palavra deles, a pregação deles, chegou até nós, e nós somos hoje o povo mais feliz da terra. Amém? Aqui tem felicidade, gente. Aqui tem alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, a primeira coisa dessas que se repetem no livro de Atos e que são fundamentais para nós, que eu quero repartir com vocês, que está realmente nesse versículo 3, Atos 1, 3, vou repetir agora na versão atualizada, que diz assim: A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Jesus, depois da ressurreição, ele aparece aos discípulos durante 40 dias. E Jesus tem um assunto com eles. É o assunto que move Jesus quando ele está na terra, mas é o assunto que move Jesus depois da ressurreição. É as coisas concernentes ao reino de Deus. Esse é o assunto de Jesus. Vocês veem no texto que nós lemos, eu acho que lá pelo versículo 7, 6, os discípulos ainda perguntam: será este o tempo em que vais restaurar o reino de Israel? Jesus, gente, isso aí é com o Pai, mas vocês vão receber poder, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O assunto de Jesus era o reino de Deus. Hoje nós falamos de muitas coisas, nós falamos especialmente o que está no nosso coração. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Então, aquilo que está cheio, é só a gente fazer uma rodinha de conversa e nós vamos ver o que está dentro do nosso coração. Eu não estou dizendo que nós não podemos falar sobre muitas coisas, mas, às vezes, tem assuntos que dominam o nosso coração e nos inflamam. Então, tem coisas que são motivos de brincadeira, né? A gente fala de futebol, por exemplo. Eu vi aqui, a maioria dos que eu vi aqui estavam com a camiseta do esporte.
Eu vi alguns com a camiseta do Náutico e imagino que os outros todos são do Santa Cruz, porque, né? Mas é uma brincadeira entre vocês, como é para a gente lá, falar de esporte, futebol, brincar de forma sadia, né? Sem ferir ninguém, com uma coisa que é bonita, mas é tão dessa terra, né? Então, dessa terra vai passar, vai ficar para trás. Não sei se vai ter futebol lá no céu, mas os crentes do esporte, Náutico, Santa Cruz e outros times aqui vão jogar junto no mesmo time lá. Amém? Mas, por enquanto, não estão, né? Então, o assunto de Jesus era o reino de Deus. O que será que ele falava? Que tempo que ele gastava no assunto? Hoje nós vivemos num ambiente que nós acabamos, às vezes, falando, tem muita informação da internet, dos jornais, muita coisa sobre política, e que, às vezes, incendeia o nosso coração. Não estou dizendo de novo que a gente não pode falar sobre isso, mas o que está enchendo o nosso coração? Jesus enchia o coração dele das coisas do reino de Deus. Nós hoje, às vezes, nos inflamamos com políticos, com ministros do Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que poucas vezes a gente lembra de orar pela salvação deles. Não precisa levantar a mão, mas quem é que já orou pela conversão do Lula? Quem é que já orou pela conversão do Alexandre de Moraes? Quem é que se compadece da vida dessas pessoas no Brasil? Juízes, políticos, todas essas pessoas, o Senhor se compadece deles como se compadeceu de nós. Assim como o Senhor alcançou o coração de Paulo, que era um inimigo do Evangelho, que perseguia, que em nome daquilo que ele cria, ele apoiava que pessoas morressem, prendia, o Senhor alcançou ele. E o Senhor é poderoso para alcançar algumas dessas pessoas que hoje talvez a gente não queira orar. Mas nós, quando tiver um assunto entre nós de política, começa a esquentar, alguém levante-se assim, vamos orar por essa pessoa. Senhor, salva o Lula. Vocês concordam comigo, pedir? Senhor, salva a governadora do estado aqui. Salva o prefeito de Recife e os prefeitos. Salva, Senhor, essas vidas que não te conhecem. Alcança essas vidas, Senhor. Tu amas. Nós precisamos do mesmo sangue de Jesus que eles precisam também sobre eles, que eles possam ser alcançados pela tua misericórdia. Mas Jesus, quando ressuscitou, ele não saiu lá e disse assim, não foi fácil passar pela cruz. Que sofrimento, como foi horrível, como doeram aqueles pregos, como doeu a rejeição do meu pai, eu clamei, por que me abandonaste? Não. Foi difícil ficar ali naquela cruz que ele tinha que fazer esse impulso para poder respirar, exausto, cansado, torturado antes. Não, Jesus não gastou tempo em falar nisso. Ele falava das coisas concernentes ao reino de Deus. E durante todo o livro de Atos, nós vamos ver Jesus e os apóstolos, Jesus através dos apóstolos especialmente, que o assunto deles em cada lugar era um só, o reino de Deus. Vamos abrir Atos 5:42. Tem alguém que pode me ajudar? Está sendo projetado aqui? Então, vamos ler juntos, que daí eu não enxergo aquilo, eu não vou abrir essa minha versão. Vamos lá, Atos 5:42. Amém. De quando em quando? Uma vez no ano no retiro? Todos os dias, de casa em casa, não cessavam. Esse era o assunto que queimava o coração dos discípulos.
Atos 8:12. Quem está na frente aqui pode puxar quando for projetado. Amém. O que eles falavam? O reino de Deus. Esse assunto queimava, enchia o coração de todos eles. Se nós vamos ver na pregação de Paulo, não vamos ler os versículos, era isso, ele não cansava também de falar de Jesus. Para os judeus, ele procurava mostrar que Jesus era o Messias. Para os gentios, ele procurava falar do Criador, da obra de Deus, e que Jesus era a resposta de Deus para a humanidade. Era todo o tempo, era isto. Mas isso não começou com Jesus só depois da ressurreição. Vamos lá para Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. De novo, Jesus. Qual é essa oração que Jesus ensina? Muitos dizem, esse é um modelo de oração. Está bem, eu acho que não está errado. Mas para mim é mais do que um modelo. É uma oração que Jesus nos deu para orarmos, de fato, esta oração todos os dias. Nós que, como às vezes a gente pensa que, como os católicos usam, muitas vezes como uma repetição essa oração, vai rezar 3 Pai Nosso e 4 Ave Maria, nós achamos que é uma... E como o Senhor mesmo orienta a não repetir, a gente pensa que é uma repetição. Não, Jesus está nos ensinando. Ele diz, vós orareis assim. Essa é uma oração que nós, segundo o meu entendimento, deveríamos todos orar todos os dias. Por quê? Porque ele mesmo diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quer ganhar o de hoje? O de amanhã também ou só o de hoje? Ou só o de ontem? Continua, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quantas vezes a gente precisa ser livre do mal e não cair em tentação? Todos os dias. Então, confesso que eu não faço isso todos os dias, mas procuro, cada dia que eu lembro, fazer essa oração, porque assim Jesus nos ensinou. E quando nós oramos isso, nós estamos fazendo essa primeira parte. Venha o teu reino. Senhor, venha o teu reino. No mínimo 365 dias por ano nós poderíamos fazer isto. Multiplicado por todos nós e por todos os irmãos que estão no mundo. Senhor, venha o teu reino. Era isso que Jesus estava interessado. Ele estava interessado, sim, em nos dar o alimento, em nos dar o sustento, em nos dar um salário melhor, em nos dar um emprego melhor, em curar as nossas enfermidades, sim, em nos livrar das tentações, nos livrar do mal. Mas a primeira coisa que ele está pedindo que nós oremos é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino estava no coração de Jesus e ele precisa estar também no nosso coração. Então, amados, se nós queremos que aquela experiência de Atos também seja a nossa, de ver aqueles milagres, de ver aquela pregação ousada, de ver eles no meio da perseguição, sendo firmes, convictos, intrépidos, nós também precisamos, em primeiro lugar, creio eu, que, em primeiro lugar, o nosso coração precisa estar cheio do reino de Deus. Nosso assunto, como discípulos, precisa crescer cada vez mais para centralizar no reino de Deus. Quando nos encontramos com os irmãos, quando estamos, não só no grupo da casa, na reunião da igreja, mas cada vez que nos encontramos, quando estamos em família, focar no reino de Deus. Lembram o que Paulo diz que é o reino de Deus?
Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Muitas vezes o nosso assunto está ligado a comida e bebida, não literalmente, mas como isso vai chegar até nós. Estamos muito preocupados com o nosso sustento, estamos preocupados com a política, estamos preocupados com a economia, como vai ser, o que vai acontecer. Enchemos o nosso coração dessas preocupações, e qual é que vai ser o nosso assunto quando nós nos encontramos? Esse, porque o nosso coração está cheio. Então, nós precisamos nos encher das coisas do reino de Deus. Quais são as coisas do reino de Deus? Justiça, paz e alegria. Quem foi justificado aqui por Cristo Jesus? Esse é o nosso assunto, é um dos nossos assuntos. Senhor, eu fui salvo, eu fui alcançado, Senhor. Eu tenho vida eterna. Eu tenho que testemunhar essa obra. Como é bom a gente escutar os irmãos compartilharem quando eles foram salvos ou quando tiveram experiências. Isso é assunto do reino de Deus. Paz. Nós temos que ser aqueles que transmitem e vivem paz uns com os outros. Por isso que nós temos que estar pronto a perdoar para ter paz. A igreja precisa de paz. Tem um texto que diz que havia paz na igreja. E terceira coisa, a alegria. Alegria, amados, é a coisa que o diabo tenta roubar mais rápido de nós. Quando nós estamos passando por um problema, nós não fazemos assim, não vou mais seguir Jesus, abandonei a fé. Não, nós estamos convictos. Normalmente nós não perdemos de imediato a paz, aquela tribulação que estamos passando, mas a alegria é a coisa mais fácil de passar de nós. Normalmente a gente vê, chega na reunião, os presbíteros, os irmãos chegam aqui na frente, que enxergam todo mundo, de repente eles veem, aquele irmão está abatido, porque ele perdeu a alegria. Não estou dizendo que perdeu toda a alegria, mas entrou uma tristeza, entrou uma frustração sobre ele. Não estou dizendo que isso é anormal, todos nós passamos por isso, mas a palavra também diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos nos encher de alegria. E alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Jesus estava cheio de alegria também em horas difíceis. Então Deus quer, amado, primeira coisa a ordenar no nosso coração é que o nosso assunto seja as coisas do reino de Deus. Se há reclamação em nós, murmuração, quem murmura aqui não precisa levantar a mão, quem reclama não precisa levantar a mão, mas talvez precisamos às vezes, né? Quem murmura aqui, que quer abrir como eu, que posso, às vezes murmuro, reclamo de alguma coisa, não gosto. O Senhor quer que a gente lance essa murmuração, essa queixa, e substitua por louvor. A minha experiência de conversão, 2 livros marcaram a minha vida. O Discípulo, do Juan Carlos Ortiz, e um livro chamado O Poder do Louvor. E esse segundo livro fez uma diferença enorme, porque eu comecei a encarar a vida de uma maneira diferente. Comecei a encarar as coisas difíceis com louvor, com gratidão. Então, eu andava na rua, nosso bairro não eram ruas calçadas, eram terra e pedra, chovia, fazia aquele barro enorme, e muitas pedras eles misturavam, e volta e meia, caminhando, davam chama topada na pedra, tá topada na pedra. E aí o Senhor mudou tanto meu coração que eu comecei a agradecer o Senhor pelas topadas na pedra. E o meu coração mudou. Começou a encher de alegria, já não tinha a mesma dor aquilo, já não incomodava. Quando nós enchemos de louvor, de alegria, de gratidão, nós estamos falando das coisas do reino de Deus. Amém? Então, essa primeira parte eu quero ficar aqui porque eu quero que a gente faça um pequeno exercício.
Se reúna onde tu estás aí, 3 ou 4, e vamos falar das coisas do reino de Deus. Vamos falar daquilo que é eterno, daquilo que nos aguarda. Vamos falar das coisas boas. Vamos lançar fora toda a murmuração e vamos encher de louvor este lugar aqui nos nossos relacionamentos. Amém? Grupinho de 4, 5, até os irmãos darem um sinal aqui, alguns minutos para compartilhar. Talvez tu não tenha nada para compartilhar, então peça oração, peça que alguém ore por ti, para que tu também possa falar das coisas do reino de Deus com os teus irmãos. Glória ao Senhor. Vamos orar. Vamos ficar de pé agora. Vamos dizer: Senhor, nós queremos que o nosso coração esteja sempre cheio das coisas a respeito do Teu reino. Nós lançamos fora agora as ansiedades, as preocupações, as conversas, Senhor, que não edificam. Nós lançamos fora a murmuração. Nós lançamos fora as preocupações com o futuro e nós nos enchemos pela fé daquilo que diz respeito ao Teu reino. Nos ensina a, depois de sair do retiro, a continuar falando das coisas do reino de Deus, como Tu, Jesus, falou aqueles 40 dias com os discípulos. E que a igreja, Olinda, Recife, outras cidades, esteja permeada, Senhor, cheia dessa conversa, cheia desse assunto, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado nesse estado e nos estados ao redor aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém.